Olá, galera, tudo bom? Me chamo Francisco Mário, sou professor de Direito Constitucional com Espaço Jurídico. E aqui com Espaço, galera, a gente está fazendo um projeto massa para vocês, o Revisaço. Aquela preparaçãozinha de última hora com questões, né? Aí para o 10º exame de ordem. A prova está pertinho, galera, então a gente não vai perder muito tempo, não. A gente vai direto resolvendo questão aqui, passando para vocês os bisuzinhos que vão ajudar vocês com certeza no momento da sua prova. Retinha final, galera, o que é que vocês têm que fazer? Esqueçam a doutrina, não vão atrás da doutrina mais não. Agora é hora de pegar aqueles dispositivos da Constituição e memorizar, ler, memorizar aqueles dispositivos que a gente sabe que caem, né? Aquelas regras de competência, artigos 21 até 24 da Constituição Federal, as questões relativas às competências do tribunal e composições dos tribunais, né? A gente sabe que aquilo costuma vir nas provas. A gente vai resolver aqui questões sobre controle de constitucionalidade e poder judiciário. Questõezinhas certas na prova de vocês. Espero pelo menos 2 ou 3 questões envolvendo esses pontos aí, né? Então, sem perder muito tempo, né? Vamos aqui para a telinha cheia, vamos começar a resolver nossas questões. Então tá aí, galera. Quem quiser entrar em contato comigo para tirar dúvida, né? Pode ser por e-mail, o e-mail não tá aí, mas eu falo para vocês, franciscomario@hotmail.com, ou pode ir aí ser pelo Facebook, né? Francisco Mário aí, né? Francisco Mário Melo. Tá o endereçozinho, vocês encontram fácil, não tem mistério. Coloca lá Francisco Mário no Face, vai aparecer lá meu perfil. Então vamos aqui para a primeira questão, envolvendo aí controle de constitucionalidade. Primeira questão. João ingressa com ação individual buscando a repetição de indébito tributário, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Federal X que criou o tributo. Sobre a demanda, assinale a afirmativa correta. O que é que a questão já está trazendo de importante para a gente aqui, ó, galera? Que João ingressou com o quê? Com ação individual, buscando a repetição do indébito tributário. Quando fala, galera, que está buscando a repetição do indébito tributário, o que ele quer na ação, né? Isso aqui, ó, o indébito tributário, ou seja, a restituição do que ele pagou indevidamente, é o seu, ficou feioso aí, né? Mas dá para entender, é o seu pedido, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Federal X, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade é sua causa de pedir. Sobre a demanda, assinale a afirmativa correta. Câmerazinha aqui. Vamos bater um papinho aqui, galera, sobre controle de constitucionalidade, essa parte inicial, e a gente vai aprofundando à medida que as questões forem cobrando isso da gente. A gente sabe que o controle de constitucionalidade nada mais é que a análise da compatibilidade vertical de determinadas normas com a Constituição Federal. Então, esse controle de constitucionalidade federal, né, que é o que a gente está se interessando agora, ele vai ter esse objetivo. Ele vai analisar a compatibilidade vertical. Se a gente fala em compatibilidade vertical, significa o quê? Que vai haver uma relação de hierarquia das demais normas, normas infraconstitucionais, com a Constituição Federal. Então, isso é um conceito simples, mas é um conceito legal de controle de constitucionalidade. E como é que esse controle é realizado, galera? Esse controle pode ser realizado no judiciário, porque a gente adota no Brasil o controle judicial, ele pode ser realizado de 2 formas diferentes no âmbito do Poder Judiciário. Ele pode ser realizado de forma difusa, também chamada de controle difuso, incidental ou subjetivo, é o chamado modelo norte-americano. Ele pode ser feito de maneira concentrada, é um outro modelo, é o controle concentrado, objetivo, abstrato, é o modelo austríaco ou europeu. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, mas para isso, bora aqui para a luzinha branca, para o quadrinho branco, que a gente vai conversando e vai esquematizando para ficar beleza para vocês. Vamos lá? Então aqui, ó, galera, como a gente viu, né? O controle feito pelo Poder Judicial, o controle judicial, é dele que a gente vai se preocupar agora. Ele poderá ser feito de maneira concreta, pode ser concreto, pode ser abstrato. Lembrar dos sinônimos, né?
Controle concreto, ele também pode ser chamado de controle incidental, difuso, sistema norte-americano. O controle abstrato ele pode ser chamado de controle concentrado, controle objetivo, sistema europeu ou sistema austríaco. O que é que a gente encontra aqui, galera, no controle concreto? No controle concreto, alguém, qualquer particular prejudicado, ele vai, em juízo, por meio de uma demanda individual, fazer algum pedido perante o Poder Judiciário. Por exemplo, eu não quero pagar um tributo. Esse é o meu pedido. Mas por que eu não quero pagar o tributo? Eu não quero pagar o tributo porque aquela norma que cria o tributo é uma norma inconstitucional. Ou seja, no controle concreto, subjetivo, incidental, a declaração de inconstitucionalidade é um mero incidente. Não vai ser o próprio pedido. Observem, o pedido é para não pagar o tributo. Logo, a declaração de inconstitucionalidade ela vai constar como causa de pedir. É mera causa de pedir. Então, primeira característica do controle concreto ou incidental. A declaração de inconstitucionalidade é mera causa de pedir, né? Ele possui, galera, uma legitimação ampla. Por que eu falo que ele possui uma legitimação ampla? Porque qualquer prejudicado, ele pode procurar o judiciário para fazer o seu pedido e, incidentalmente, né, obter a declaração de inconstitucionalidade da norma. Então, isso pode ser feito por qualquer pessoa. Com relação à decisão proferida pelo judiciário, lembrar, né? Essa decisão proferida pelo Poder Judiciário, declarando incidentalmente a norma inconstitucional, ela vai ter eficácia denominada inter partes. Mário, meu querido, por que eficácia inter partes? Lembrar, né? Porque vincula apenas as partes do processo, né? Ela auxilia, né? Privilegia ou prejudica apenas as partes do processo. Os efeitos dela são interpartes. É uma demanda meramente subjetiva. E a eficácia é uma eficácia ex tunc. Mário, meu querido, de novo, por que eficácia ex tunc? Porque tem uma eficácia retroativa, né? Ela vai retroagir, né, para a data de vigência da norma. Então, essas são as características principais do controle concreto. Mas, Mário, eu já ouvi falar que existe um modo de se transformar essa eficácia interpartes, proferida lá no âmbito do controle concreto, dá a essa decisão a eficácia erga omnes. Tem. Câmerazinha aqui em mim. Galera, a Constituição prevê, não é nem uma novidade da nossa Constituição, isso está previsto desde a Constituição de 1934, a possibilidade de dar a uma decisão que declara uma norma inconstitucional com eficácia meramente interpartes, dá a essa decisão a eficácia erga omnes. E essa previsão está lá no artigo 5210 da Constituição Federal. O 5210 fala o seguinte, ó, compete privativamente ao Senado Federal, lá no 10, suspender no todo ou em parte norma declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando o Supremo Tribunal Federal, realizando controle concreto, incidental, subjetivo, por exemplo, por meio de um recurso extraordinário, ou por meio de um recurso ordinário, ou até mesmo por uma demanda originária sua. Quando o Supremo declara a norma inconstitucional, em decisão definitiva, o que é que ele vai fazer? Ele vai comunicar essa decisão ao Senado Federal. E se o Senado Federal quiser, é uma possibilidade, é uma faculdade, não é uma obrigação do Senado, lembra disso, ok? Lembra disso, é uma faculdade do Senado Federal. O que é que o Senado vai poder fazer? Ele vai poder editar uma resolução. E essa resolução aqui vai determinar a suspensão com eficácia erga omnes dessa norma declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Ficou massa? Vamos esquematizar isso aqui para vocês também, galera, para ficar mais fácil ainda. Vamos aqui voltar para a luzinha branca. Então aqui, ó, botei esse asterisco feioso aqui. Lembra o porquê desse asterisco feioso? É para vocês lembrarem do artigo
5210 da Constituição, que possibilita o quê? Possibilita ao Senado Federal por meio de uma resolução, lembrando que é uma faculdade, botar até aqui, ó, faculdade do Senado, é uma possibilidade, editar uma resolução. E essa resolução vai fazer o quê? Essa resolução aqui, galerinha, ela vai dar eficácia erga omnes àquela decisão do Supremo, que tem eficácia meramente inter partes, né? E lembrar um detalhezinho aqui, né? Que o controle concreto pode ser feito por qualquer tipo de demanda. Mário, eu posso provocar o controle concreto por meio de habeas corpus? Posso provocar por meio de habeas corpus. Mário, eu posso provocar por meio de mandado de segurança? Posso. E por meio de habeas data? Posso? Posso. Por meio de mandado de injunção? Posso. Por meio de um recurso? Pode demais. E por meio de uma demanda ordinária? Por meio de uma ação ordinária? Posso também, galera. Então, você pode provocar o judiciário aí para realizar o controle acidental de qualquer forma, né, por qualquer meio. Outro lado, controle abstrato, né? Fechamos aqui controle concreto, galera, né? Vamos fechar agora controle abstrato. Como é que vai funcionar o controle abstrato? Lembrar, no controle abstrato, também chamaram de controle objetivo, de controle europeu, sistema austríaco, controle pela via principal. Mário, não consegui anotar tudo não, tem problema, dá um pauzinho aí, volta um pouquinho o vídeo e anota, beleza? Como é que é feito esse controle, galera? Lembrar, pelo controle abstrato, será manejada uma ação cujo objetivo é a declaração de inconstitucionalidade. O autor, ele vai manejar a ação, galera, e o objetivo dele na ação é que se declare aquela norma inconstitucional. Isso é o próprio pedido. Quando, por exemplo, o presidente da República maneja um ADIM, requerendo a declaração de inconstitucionalidade de uma lei federal Y. A declaração é o próprio pedido, não mais mera causa de pedir. Então, aqui ó, no controle abstrato, a declaração é o pedido. E quem é que pode manejar essa ação? Cuidado que aquela estimação ela é mais restrita, né? Os legitimados estão lá no artigo 103 da Constituição. Mário, eu quero saber quais são. Não estressa agora, minha criança. A gente vai tratar daqui a pouco de quais são esses legitimados. Mas eu quero que vocês saibam desde já que não é qualquer pessoa que pode provocar o controle abstrato, né? O rol do legitimado está lá no artigo 103. Mais na frente, a gente conversa sobre ele. A decisão aqui, como é que vai ser? Lembrar que a decisão, dentre vários outros efeitos, ela terá eficácia erga omnes, terá ainda eficácia ex tunc e efeito vinculante. Existem vários outros efeitos, mas esses são os principais. Lembrar que vincula a administração pública e o poder judiciário. E, Mário, quais são as formas de provocar o controle abstrato? A gente pode provocar esse controle abstrato, galera, por meio de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, por meio da ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, por meio da ADIM por omissão, ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e ainda por meio da ADPF, arguição de descumprimento de preceito
fundamental. Então, são esses os mecanismos que a gente tem para provocar o controle abstrato. Lembra, decisões proferidas nessas ações, eficácia erga omnes, não é mais meramente eficácia inter partes. Ora, como a eficácia já é direta erga omnes, galera, lembrar, quando o Supremo declara nessas normas, quando o Supremo declara, e lembra, quem faz esse controle abstrato é o STF, né? O controle abstrato é concentrado, né? Porque é o STF que realiza esse controle. No concreto, lembrar. Não falei antes, mas eu falo agora. É por qualquer juiz ou qualquer tribunal. Já o abstrato é só pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo declara uma norma inconstitucional, seja no ADIM, seja no ADC, seja no ADO, seja no ADPF, lembrar, decisão tem meramente eficácia erga omnes. Ora, se a decisão tem eficácia erga omnes, galera, ele vai ter que comunicar ao Senado Federal essa decisão? Obviamente que não, lembra? Ele comunica no controle concreto, por quê? Porque no controle concreto a decisão tem eficácia meramente inter partes. E o Senado Federal, por meio da resolução, poderá dar eficácia erga omnes a essa decisão. Como no controle abstrato, galera, naturalmente a decisão já tem eficácia erga omnes, não há que comunicar nada ao Senado Federal. Se liga nisso que de vez em quando vem prova, hein? A eficácia aqui é ex tunc e o efeito é vinculante. Vincula quem? A administração pública e o poder judiciário com asteriscozinho. Por que vou meter esse asterisco feio novo aqui? Daqui para o final da aula acerta esse asterisco. Por quê, galera? Porque lembrar que não vincula o próprio Supremo Tribunal Federal. Não vincula o Supremo por quê? Porque o Supremo, galera, pode mais na frente mudar o seu entendimento. Se você entende que o Supremo Tribunal Federal fica vinculado, vai acarretar aquilo que a doutrina chama de fossilização da Constituição, porque impere o Supremo de mais na frente em modificar seu entendimento. Então lembra, nem vincula a atividade legislativa, nem vincula o próprio Supremo Tribunal Federal. Fechou? Vamos então aqui resolver agora a questão. Bora voltar lá para o enunciado dela e vamos resolver a questão. Então bora aqui, ó. João ingressa com ação individual buscando a repetição de indébito tributário, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Federal X, né? Então, como a gente já viu aqui, isso é um controle concreto. Sobre a demanda, assinale a afirmativa correta. Letra A. João não possui legitimidade para ingressar com a demanda, questionando a constitucionalidade da Lei Federal X, atribuída exclusivamente às pessoas e entidades previstas no artigo 103 da Constituição. Galera, isso estaria perfeito se fosse controle abstrato, né? A gente sabe que no controle abstrato os legitimados estão no artigo 103. Mas não para o controle concreto. Controle concreto, como a gente viu, pode ser acionado por qualquer pessoa, né? E poderá ser proferida a decisão por qualquer juiz ou tribunal. Lembrar que a legitimação do artigo 103 envolve tanto a ADIM, daqui a pouco a gente fala dela, tenha calma aí, quanto a ADC, quanto a ADO, quanto a ADPF. Decorou o artigo 103, galera, você mata a legitimação para essas 4 ações. Então, a questão A, ela está incorreta. Letra B. Caso a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, e este declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal X pela maioria absoluta de seus membros, a decisão terá eficácia contra todos e efeitos vinculantes. Falso também, galera. A gente viu. Se a demanda se refere a um controle concreto, individual, subjetivo, sistema norte-americano, difuso, a decisão vai ter eficácia meramente inter partes. Não importa se foi o Supremo que proferiu a decisão. A decisão ainda assim terá eficácia inter partes. Então, quando fala aqui que tem eficácia contra todos, a questão vai estar incorreta. Por isso que a gente não marca também a letra B, né? Lembrar, isso aqui é uma demanda individual, galera. Então, eficácia meramente inter partes. C. O órgão colegiado, em sede de apelação, não poderá declarar a inconstitucionalidade da norma, devendo submeter a questão ao pleno do tribunal ou ao órgão especial, quando houver, salvo se já houver prévio pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a sua
inconstitucionalidade. Eita, Mário, que eu não entendi nada. Câmerazinha aqui. Galera, que não tem mistério nenhum, zero bronca. A questão está perguntando para vocês o conhecimento sobre o artigo 97 da Constituição Federal, a chamada cláusula de reserva de plenário, também conhecida como cláusula do full bench, full de cheio, bench de banca, né? Cláusula de reserva de plenário ou cláusula do full bench. Está prevista lá no artigo 97 da Constituição. E criado lá pela Constituição de 34 também, né? Então a Constituição de 34 também trouxe essa cláusula da reserva de plenário. O que é que fala a cláusula de reserva de plenário? Somente pela maioria absoluta de seus membros, o tribunal ou respectivo órgão especial poderá declarar a inconstitucionalidade de lei. Artigo 97 da Constituição Federal. Vamos aqui para quadrinho branco de novo, para a gente deixar isso massa para vocês aqui, ó. Então aqui, galera, bora dar uma limpada nisso aqui? Artigo 97 da Constituição. É a chamada cláusula de reserva de plenário. Reserva de plenário ou cláusula do full bench. Lembrar, quando se aplica o artigo 97 da Constituição Federal, se aplica apenas no âmbito dos tribunais e apenas para declarar a inconstitucionalidade. Mário, quer dizer que um juiz de primeira instância não precisa respeitar a cláusula do full bench. Perfeito. Ele poderá declarar a norma inconstitucional sem respeitar o artigo 97. Mas, Mário, qual é o tribunal? Qualquer tribunal, galera, respeita a cláusula da reserva, hein? O STF tem que respeitar. Os tribunais superiores tem que respeitar. Quais são eles? A gente sabe, né? STJ, né? Superior Tribunal de Justiça. TST, Tribunal Superior do Trabalho. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E o STM, o Superior Tribunal Militar. E deve respeito também à cláusula da reserva, os tribunais inferiores, quais sejam o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho e os tribunais militares. Então, qualquer tribunal tem que respeitar. Inclusive, Tribunal de Contas, hein, galera? O Supremo entende que Tribunal de Contas também tem que respeitar a reserva de plenário, apesar do Tribunal de Contas não ser órgão do Poder Judiciário. Ele pode fazer controle incidental quando julga processo administrativo, mas tem que respeitar a cláusula de reserva de plenário. E o que é que diz a cláusula de reserva de plenário, né? Qual é o seu significado? Lembrar que pela cláusula de reserva de plenário, a declaração de inconstitucionalidade nos tribunais deve ser feita pela maioria absoluta de quem? Dos membros do tribunal. Quando eu falo todos os membros, eu estou falando do plenário, né? Ou do respectivo órgão especial. Mário, que danado de órgão especial é esse? Lembrar, né, que a Constituição prevê que os tribunais podem criar um órgão especial. Então, os tribunais têm a faculdade de criação de órgão especial. É qualquer tribunal, não. Só podem criar órgão especial aqueles tribunais que tenham mais que 25 membros, né? Não 15 não aí, hein, galera? É um 25, mais que 25 membros. E se criar órgão especial, qual será a composição do órgão especial? Ele terá um mínimo de 11 e um máximo de 25 membros. Terá um mínimo de 11 e um máximo de 25 membros. E quais são as atribuições do órgão especial? Ele receberá as atribuições, galera, que eles receberem de delegação do plenário, né?
Então, aquelas funções que naturalmente seriam do plenário, elas poderão ser delegadas ao órgão especial, como, por exemplo, a declaração de inconstitucionalidade. Regra geral é pela maioria absoluta do pleno, mas se tiver órgão especial, pode ser pela maioria absoluta do órgão especial. Então, é assim que funciona a reserva de plenário. Câmerazinha aqui em mim. A gente pegou o esquema geral de funcionamento da cláusula da reserva de plenário, galera. Mas eu quero que vocês lembrem da exceção. Em quais situações um órgão fracionário do tribunal pode declarar diretamente a norma inconstitucional, sem ter que remeter a matéria para o pleno, sem ter que remeter a matéria para o órgão especial? Quando é que ele vai poder fazer isso? Ele vai poder fazer isso em duas situações. São duas situações nas quais o Supremo permite. Essas situações estão lá no Código de Processo Civil. A gente não vai se preocupar com o CPC, não, mas vai se preocupar com o entendimento do Supremo. São duas situações nas quais o Supremo muito permite, galera, que o órgão fracionário do tribunal possa declarar diretamente a norma inconstitucional, sem ter que remeter a matéria para o pleno ou para o órgão especial. Quais são as situações? Primeira situação: quando o Supremo Tribunal Federal anteriormente já tiver declarado a norma inconstitucional. Então, o plenário do Supremo já declarou aquela norma inconstitucional. Por exemplo, num controle individual, concreto, subjetivo, eficácia inter partes, não é? Beleza, eficácia inter partes. Entretanto, os tribunais podem usar aquela decisão para dispensar a aplicação do artigo 97. Então, o Supremo já declarou aquela lei X inconstitucional. Quando a matéria chegar no tribunal, em outro tribunal qualquer, ele não vai precisar remeter a matéria para o pleno. Ele já pode aplicar diretamente a adesão do Supremo e declarar a norma inconstitucional. Então, primeira seção: quando o Supremo, por meio do seu plenário, já tiver anteriormente declarado a norma inconstitucional. E segunda seção: quando o próprio tribunal já tiver anteriormente, galera, declarado aquela norma inconstitucional. Então, imagina o seguinte: chegou no Tribunal de Justiça de Pernambuco hoje uma ação, seja uma demanda originária, seja em grau de recurso, na qual se discute, incidentalmente, a aplicação da Lei Federal Y. E o pleno, o órgão especial do TJPE, para aquela situação concreta, declarou aquela norma inconstitucional. Beleza? Estão acompanhando? Então já houve uma declaração anterior de inconstitucionalidade daquela norma pelo pleno, o órgão especial daquele tribunal. O exemplo que eu dei, Tribunal de Justiça de Pernambuco. Daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, ou daqui a um mês, chegou outra demanda envolvendo a aplicação da mesma norma. Será que você vai ter que remeter, o órgão fracionário vai ter que remeter de novo a matéria para o pleno órgão especial, galera? Não. O pleno órgão especial, ele já proferiu o seu pronunciamento de modo anterior. Logo, o órgão fracionário vai poder aplicar aquela adesão diretamente, sem ter que remeter a matéria novamente para o pleno ou órgão especial. Então, é a segunda seção. Quando o próprio tribunal já tiver anteriormente, por meio do seu pleno órgão especial, entendido pela inconstitucionalidade daquela norma. Então, lembra das duas exceções. Primeira exceção: quando o Supremo Tribunal Federal já tiver anteriormente declarado a norma inconstitucional. E segunda exceção: quando o próprio tribunal já tiver anteriormente, por meio do seu pleno órgão especial, declarado aquela norma inconstitucional. Beleza? Bora ver como é que ficou tranquilo agora, bora voltar para a questão. Então, aqui, ó, o órgão colegiado, em sede de apelação, não pode declarar a inconstitucionalidade da norma, devendo submeter a questão ao pleno do tribunal ou ao órgão especial, quando houver. Perfeito até agora, né, galera? Respeito ao artigo 97 da Constituição Federal. Salvo se já houver prévio pronunciamento deste, ou seja, do pleno ou do órgão especial, né? Do pleno ou do órgão especial, ou do plenário do STF sobre a sua inconstitucionalidade. Exatamente aquelas situações nas quais a gente falou, galera, que a gente excetua a aplicação da reserva de plenário. Então, a questão está correta, né? Então, xizinho e letra C. Letra C do Grande Clube Náutico Capibaribe, né? Então, é nela que a gente vai. E letra D: o juiz de primeiro grau não detém competência para a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, mas somente o tribunal de segundo grau.
e desde que haja prévio pronunciamento do plenário do STF sobre a questão. Não, galera, a gente viu aqui, isso é controle concreto, incidental. Pode ser feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal. Então, letra D tá incorreta. Então, primeira questão, letra C.